Aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí no 9º dia, é isso, gente? Glória a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, irmãos. E eu vejo que tem pessoas aqui valentes, que não desistiu no meio do caminho. Sabe por quê? A nossa vitória, ela está no final, irmãos. Então não desista. Creia que o Senhor ele já está fazendo um milagre sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E eu creio que o Senhor ele vai continuar falando conosco, em nome de Jesus, amém? Já quero chamar a pastora Solange, amém? Glória a Deus. A igreja se coloca de pé. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a serva do Senhor. Senhor Deus meu Pai, está aqui a tua filha, Senhor, a qual vai estar ministrando a tua palavra, Senhor. Sei que algo o Senhor já colocou sobre o coração dela, Senhor, para falar conosco nesse dia de hoje, Pai. Pai, permaneça usando a vida dela, Pai, com poder, autoridade, a qual o Senhor já tem usado nessa terra, Pai. E eu creio, Senhor, que nesse dia de hoje não será diferente, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Você pode se assentar. Para mim é motivo de alegria estarmos aqui, para juntos ouvirmos e louvarmos ao Senhor e render a Ele glórias e louvor. E como a pastora Cíntia já falou, nós estamos no 9º dia da campanha, para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém, igreja? Porque parece que quando vai dando um meio, assim, um cansaço vem tomando de conta que é só o sangue do Cordeiro. Mas se você está aqui, você já é mais do que vitorioso em Jesus. Abre a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos falar sobre o nardo. E como foi cantado aqui, o nardo ele representa a prosperidade. E eu sei que nós, nos dias atuais, estamos precisando de vários tipos de prosperidade na nossa vida. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1 ao 7, a minha Bíblia tem o subtítulo falando assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: O que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em sua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada, senão, diga assim, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Diga, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que já estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles traziam os vasos, e ela os enchia. Diga, os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos, e disse ao seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum.
Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos ler os 7 todos juntos? Então Isaías 10, 27 diz: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Glória a Deus. Essa situação dessa mulher era uma situação assim bem difícil. Mas Deus deu a ela estratégias, Deus deu a ela meios de como fazer. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Eu acredito que por mais que a gente está pelejando, às vezes parece que você não consegue ir. Por quê, queridos? Nós vivemos algo assim que o Brasil e o mundo nunca havia vivido. 2 anos de fecha tudo, abre, daqui a pouco fecha de novo e abre, e pessoas foram perdendo trabalho, e quem trabalhava com vendas, com tudo fechado, mesmo que tivesse aberto, você não podia ir para a rua, né? Então não comprava, não vendia. Quem estava se dando muito bem eram os farmacêuticos e o pessoal de mercado, porque você ligava, pelo menos lá onde eu estava morando na época forte da pandemia, você ligava e eles iam te trazer as coisas em casa, com aquele maior cuidado, com aquela maior coisa, lá no portão, deixa, volta, aquela coisa assim bem difícil. Mas com isso, parece que o mundo, nós vamos falar de Brasil, nós empobrecemos financeiramente falando. Teve gente que ficou muito mais rico, mas teve gente que saiu do pobre para o miserável. Teve gente que não pôde mais pagar aluguel e foi morar na rua. Teve gente que não tinha o que comer, se almoçasse não jantava, se jantava café da manhã nem pensar. E aí, com isso, aí você vai falar assim: ah, pastora, mas isso já passou. Não, queridos, nós estamos vivendo os reflexos disso. Tem pessoas que ainda não conseguiram se estabelecer em serviços, em trabalhos novamente. Tem pessoas que ainda não conseguiram pagar tudo que ficou pendente. Teve gente que teve que entrar com falência em lojas, em empresas. É porque nem tudo é divulgado. E teve pessoas que tiveram uma perca muito maior que tudo isso, porque perderam familiares, perderam gente que amava, e para isso não tem como restituir. Mas nós, mesmo em meio a todo esse quadro, nessa noite, o Senhor veio para te dar estratégias de como se posicionar diante dEle. Porque o nosso socorro só vem do Senhor. Por mais que está tudo bem, que está tudo ótimo, nós precisamos do socorro vindo de Deus. E na maioria das vezes nós nos perdemos com isso. Mas pastora, você está falando de dinheiro também. Mas como foi cantado aqui, quando você é afetado na sua área financeira, o seu sentimental fica abalado, o seu emocional fica abalado, tudo dá uma mexidinha. Tem gente que fica enfermo, fica doente, porque não consegue dormir, porque não consegue comer, porque não tem como pagar. Aí, nós vamos então voltar para essa mulher. Ela clamou ao profeta. Eu acredito que antes dela ir até o profeta, ela pediu ao Senhor. É engraçado que a Bíblia não cita o nome dela. Fala que ela era uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Ou seja, Eliseu tinha uma escola de profetas e o marido dela com certeza tinha, acho que, sido aluno e deveria ter passado a ficar trabalhando no local. E aí ela entende que
ele mesmo tendo tido uma vida diante de Deus, que o que nós entendemos é isso, sim ou não? Sim. Ele tinha dívidas. Quando ele morreu, ou quando o Senhor o recolheu, ele deixou contas a pagar. E naquela época a mulher não trabalhava fora, então ela não tinha como pagar. Quem ia trabalhar para ajudá-la seriam os filhos, mas eu entendo que eles não tinham idade de trabalho suficiente. Não para estar fora como homem já, acredito que eram 2 adolescentes. Porque quando o credor veio para cobrar, e ela não tinha como pagar, o credor falou para ela, olha, nós vamos levar os seus 2 filhos para serem nossos escravos. Era uma lei que existia em Israel, e a pessoa tinha que ir trabalhar no mínimo 7 anos para pagar o que estava devendo. Então, durante 7 anos, como que essa mulher ia ficar? No mínimo, depende do valor da dívida. E aí, sem os 2 filhos, totalmente desamparada, ela falou, não, eu preciso mudar essa situação. O que muda as situações nas nossas vidas, meus irmãos, são decisões que nós tomamos. A minha decisão de adorar, a minha decisão de me levantar, a minha decisão de falar assim eu não vou viver, a minha decisão de profetizar vida na minha vida, depende de mim. Porque quando eu tomo a decisão, aí Deus começa a trabalhar dentro do que eu me propus. Porque diferente do diabo, Deus é educado, o Espírito Santo é educado. O diabo vem e invade, Deus fica esperando você falar, Senhor, vamos fazer? Senhor, agora eu me posiciono porque eu quero mudar. Senhor, agora eu vou fazer. Aí Deus fala, opa, agora ficou bom, então agora eu vou agir. Porque naquilo que você não consegue fazer, Ele faz. Mas você precisa se levantar e falar, eu quero fazer. E foi isso que ela fez. Ela foi até o homem de Deus e falou, olha, o meu marido trabalhava aqui, ele era seu servo, ele temia ao Senhor, ele era um homem obediente, ele vinha no horário, ele fazia tudo que era pedido, só que infelizmente ele não conseguiu honrar tudo que ele estava devendo e o Senhor Jesus o recolheu. E agora eu preciso dos meus filhos. Ela poderia ter se desesperado. Ela poderia ter arrancado os cabelos. Não, assim não dá. Para que eu vou servir a Deus? Olha o que aconteceu. Porque nós temos essa atitude também. De querer ensinar Deus a ser Deus. Olha, Deus, o Senhor tem que fazer assim, assim, assim. Porque desse jeito não dá. Você não ensina a Deus a ser Deus. Você se posiciona para Ele ser Deus na sua vida. Aleluia. E aí, quando ela falou isso para Eliseu... Eu imagino que Eliseu falou, opa, eu preciso ajudá-la. Mas como? Aí ele pergunta, o que você tem na sua casa? A primeira resposta dela foi a resposta mais errada que eu e você cometemos diante de Deus. Eu não tenho nada. O que você tem na sua casa? Nada. O Senhor te pergunta, o que você tem nas suas mãos? Nada. Aí eu falo para você, Deus não é mágico, Ele faz milagres. Para se fazer milagres, precisa ter algo nas mãos. Mágica, ela falaria para Eliseu assim, eu não tenho nada. Aí Eliseu falava, bom, vai lá que vai ficar tudo cheio sem você fazer nada. Não, Deus não faz mágicas, faz milagres. Mas aí o que aconteceu? Ela entendeu, opa, não. Por isso que eu falei para vocês responder o senão. Porque tem uma vírgula. A primeira declaração dela é que ela não tinha nada. Mas ela falou, senão, uma botija de azeite. Opa! Ela tinha azeite. Azeite naquela época era vendido muito caro. Porque azeite se fazia luz, se fazia tudo que se fazia na época dessa mulher, usava-se azeite. Então, quando ela falou que tinha azeite, eu quero trazer para a sua vida e para a minha vida. Quando você dobra o seu joelho e vai apresentar ao Senhor as suas questões,
a sua necessidade, e o Senhor fala: o que você tem para me oferecer? Você precisa responder: Senhor, e tenho o Espírito Santo na minha vida, eu tenho óleo na minha vida, eu tenho unção na minha vida. Senhor, eu preciso que esse jugo seja despedaçado pela unção que o Senhor tem colocado na minha vida. Porque para ela era um jugo de dívida, e ela nem tinha feito as dívidas, mas o marido morreu, ela respondia por isso. Ela estava para perder tudo que ela tinha, ela ia perder família constituída, o marido morreu e ela ia perder os filhos. Que jugo é esse que estava acabando com ela? Ela estava, se ela não tivesse buscado a direção em Deus, o jugo a havia matado. A carga que ela estava carregando não deveria ser fácil, mas a Bíblia nos diz, o profeta Isaías nos diz que naquele dia a carga será tirada dos seus ombros, e através da unção o jugo vai ser despedaçado. Então eu não sei o que você tem buscado do Senhor, o que eu quero te dizer é que hoje o Espírito Santo está falando para você, o que você tem para oferecer, o que tem nas suas mãos, o que você pode entregar, para que através disso Ele possa trabalhar na sua vida. Aleluia! E aí quando ela falou que tinha um azeite, ele falou assim: opa, agora ficou bom. Então você vai na casa de todos os vizinhos, todos, e pegue vasos vazios. Queridos, que desafio é esse? Pensa, você vai, e outra, tinha que ser uma pessoa legal, né? Tinha que ser uma pessoa simpática, tinha que ser a esposa do profeta, ou do que trabalhava lá na escola de profetas, que servia Eliseu, que não andava assim, porque olha, meu marido trabalha com Eliseu, né? Como? Eu não posso olhar para o lado, que isso? Eu não vou cumprimentar você, o meu marido trabalha com Eliseu e você é quem? Mas não, queridos. Ela, pelo que nós entendemos, ela era uma pessoa simpática, porque a Bíblia nos diz que ela trouxe muitos vasos. Eu acredito que ela foi para um lado e cada um dos meninos foi para o outro, e quando eles conseguiram todos, acho que eles foram casa por casa, e eles conseguiram todos que eles puderam. Ela voltou lá no profeta e falou: peguei todos os vasos, e agora? Aí o profeta dá outra estratégia para mim e para você. Quando você estiver buscando algo de Deus, é entre você e Deus. Você e as pessoas que estão muito próximas de você dentro da sua casa. E dependendo de com quem você mora, nem quem está na sua casa precisa saber o que Deus já te prometeu, o que Deus tem feito, o que Ele falou que vai fazer. As palavras proféticas que você receberam são para você. É milagre seu, pare de contar. O profeta falou para ela assim: entra no seu quarto. Não era na sala, não era na cozinha, entra no seu quarto, você e os meninos, fecha a porta. Não era só estar dentro do quarto, a porta ainda tinha que estar fechada. Vai que passa um curioso. Porque o milagre era para a vida dela. Às vezes o Senhor tem um milagre para você, e o anjo já está para te entregar, mas você, com uma boca muito grande, começa a falar, e sabe o que acontece? O diabo rouba a sua bênção. Ah, pastora, mas eu não vou mais ter. Vai, mas vai ter que passar pelo processo tudo de novo, porque não vigiou. Vigie com aquilo que Deus tem para você. Amém? Aleluia. E aí ela entrou. E aí, vamos mover a fé. Você tem um vaso. Vamos colocar na linguagem nossa. Você tem uma lata de óleo. Não é mais lata, né, gente? É um vidro agora. Não é vidro, é de plástico, é um vidro. Tá. Tem lá uma garrafa de óleo. Porque na minha época, quando eu era adolescente, ainda era lata. Né? Era lata, gente. Agora que não é mais lata. E aí tinha o vidro de óleo, a garrafa de óleo de 1 litro. Você tem 1 litro e tem vários vasos para encher. Muitos com mais de 1 litro de tamanho.
Isso é loucura para quem não tem fé. Sabe como que você recebe milagre? Sendo louco. Porque se ela usasse a lógica, ela ia receber, queridos? Não. Como? O profeta não está bem. O profeta está dando defeito. Como que ele manda eu pegar 1 litro e encher? Vamos colocar assim, que ela colocou uns 180 vasos lá para encher. Com 1 litro. É fé, queridos. Sobre a palavra do profeta. Ela começou a virar. E sabe o que é lindo? Não acabava. E enchia o próximo. Eu não sei se ela virava para olhar ou se ela só ficava assim, virando. Mas ela encheu todos. E aí ela falou para o menino, traz mais um. Aí o menino falou, mãe, acabaram-se os vasos. E aí sabe o que aconteceu? Ela colocou de pé e não ficou transbordando, derramando, estragando. Diz a Bíblia que o azeite parou. O que o Senhor nos ensina aqui? Que o que Ele te dá é para você usar dentro do correto. O que Ele te dá não é para você desperdiçar, não é para você esbanjar. O Senhor deu para você usar e ficar bem. O Senhor deu para você poder viver dignamente. Valorize isso. Pare de... Vou falar um negócio que não estava no script. Pare de jogar comida fora. É isso que o Espírito Santo está mandando eu falar. Pare de fazer. Tem você, seu marido e seu filho. Aí você faz comida para você, seu marido e seu filho, para o vizinho, para o cachorro, para o gato, para não sei o que, para não sei o que lá. Ah, pastora, mas comer arroz esquentado é horrível. E eu nem cachorro tenho. O que eu faço? Jogo fora. Ai, mas comida esquentada é ruim, então faça o correto. Olha o que o azeite nos ensina. Quando acabou o último vaso cheio, o azeite parou. Com Deus não há desperdício. Não jogue fora. Existem pessoas que estão precisando daquilo que você está jogando. Em vez de você jogar fora, faça o que Ele traga para a igreja. Cozinhe menos. Valorize aquilo que Deus te deu. Ai, mas eu ganho tão pouco, não está dando. Pois é, queridos, o Senhor fala para você ser fiel no pouco, porque Ele vai te colocar no muito. Seja fiel, não desperdice, não jogue fora, valorize aquilo que Deus te dá. Parece que não, mas é. Valorize aquilo que está vindo nas suas mãos, para que o Senhor possa te tirar do pouco, sim, e te colocar na fartura. Mas se você não sabe ter, você nunca vai alcançar. É assim que funciona. E aí, ela foi então ao profeta novamente, abriu a porta, saiu, foi lá no profeta. As pessoas sabiam o quê? Que ela era uma viúva, que estava para perder os filhos, porque devia. Então, como que é sair na rua, quando seu nome, o SPC, já ficou bonitinho? É SPC, é Banco Central, é Serasa, é tudo que consegue, é a loja da esquina, é o boteco do, não, é que é a mercearia do homem que vendia fiado. Aonde você chega, o seu nome já não dá mais. Imagine, queridos, para levar os filhos escravos, ela já não tinha para quem pedir. Não tinha mais nome para nada. E quando está assim para sair na rua, não é fácil. Porque você passa, fulano fala lá, está me devendo e está aí, ó, andando na rua. Está aí, está me devendo e está achando que pode. E aí, ela levantou-se e tomou a nova decisão. Foi lá falar com o profeta, olha, eu peguei tantos vasos, todos que eu consegui, e eles estão todos cheios. Aí o profeta falou, que bom, né? O Senhor honrou a palavra, então agora o que você vai fazer? Eu falei para vocês no começo que azeite tinha um valor econômico muito bom, porque todo mundo precisava de azeite para tudo, para lamparina também. E aí o que ela fez? O profeta falou para ela assim, você vai lá e vende o azeite.
Eu acredito que ela não vendeu tudo de uma vez. Eu acredito que ela foi até as pessoas que comercializavam o azeite. E ela deve ter levado o primeiro vaso e falar, olha, eu tenho desse tipo de azeite para vender. E as pessoas foram analisar, né, passar pelo teste lá de qualidade. E com certeza, ela estava com de melhor qualidade, porque veio diretamente do céu. E aí o que ela fez? Começou a vender. E aí ela foi pagando a cada pessoa que ela devia. E quando ela terminou de pagar, o profeta havia falado para ela, você vai, vende, paga as suas dívidas e faz o quê? Vive com o restante. Vocês imaginem o tanto de dinheiro que essa mulher conseguiu, gente? Vocês já pararam para pensar? É uma palavra muito conhecida, a gente fala muito dela, e a minha mãe tem até um hino exatamente nesse trecho da Bíblia. E aí, o que acontece? Ela, de miserável, da que estava devendo, passou a ser empresária, queridos. O Senhor mudou totalmente o quadro da vida daquela mulher. E é o que Ele quer fazer comigo, e é o que Ele quer fazer com você. O que nós precisamos fazer, pastora? Nos dispor. E falar, Senhor, eu estou devendo mesmo, Pai. Olha, não está fácil. A pandemia, eu já não estava com muito. A pandemia levou o resto. E já vai fazer, esse ano vai para 2 anos que aparentemente a pandemia acabou. Mas os economistas pedem de 5 a 6 anos para se restabelecer como estava antes ou nivelar. E nós ainda estamos no 2º ano. Então, Senhor, não estou conseguindo. E aí você vai contar para Jesus como ela fez para o profeta. E o Senhor vai derramar do nardo puro na sua vida. E a prosperidade de Deus vai te alcançar. Porque só Ele pode fazer isso. Eu e você não podemos. O que é prosperidade? Segundo o Google, é abundância, é abastança, é fartura. Prosperidade, sabe o que é exatamente? Ausência de necessidade. Não necessariamente financeira. Porque tem pessoas que têm muito dinheiro, mas são pessoas tristes, são pessoas angustiadas, são pessoas doentes da alma, porque não é o dinheiro que faz a diferença. E sabe quem nos ensina isso? O sábio Salomão, em Provérbios 10, 22, ele diz assim, ó, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Então, quando eu e você temos a bênção do Senhor, a prosperidade de Deus vai te alcançar. Em saúde, na família, aonde você colocar as mãos, como Deus falou para José, aonde você colocar as mãos, eu vou prosperar. Prosperidade não é sinônimo de dinheiro, é sinônimo de bênção de Deus. É para que nada te falte. Prosperidade é falta de necessidade. Você não tem necessidade de nada, porque você tem a prosperidade de Deus, a bênção de Deus na sua vida. Amém. Amém. O que nós precisamos a cada dia é entendermos que o Senhor é aquele que nos traz. O Senhor é aquele que nos levanta. O Senhor é aquele que vem para falar assim, opa, vamos parar com isso, vamos nos levantar. Então, qual é a minha decisão nessa noite? Você, para estar aqui no 9º dia da campanha, você tomou uma decisão. E qual foi? Eu vou fazer essa campanha. Eu preciso de ter 12 meses abençoados. Eu preciso de ter a plena unção de Deus na minha vida. Eu preciso ser cheio. E aí a cada um que foi passando aqui, foi liberando uma das unções. Eu sei que vocês agarraram, porque quando nós tomamos a decisão de mudança, nós nos agarramos mesmo àquilo que o Senhor vem falando do altar. As nossas respostas vêm do altar. Quando eu
acredito que o altar tem bênção para me liberar. Então as respostas que vêm daqui é porque você já orou, você já jejuou, você já clamou. E aí as pessoas que sobem aqui começam a falar aquilo que você veio buscar. Porque a pessoa sabia, adivinha? Não, é porque o seu Deus já te ouviu e está só te falando qual é o caminho, por onde você vai e o que você precisa saber. Porque a bênção do Senhor acrescenta riquezas e não causa dor. Quando nós temos essa certeza, então eu vou me posicionar. A pastora está falando que eu tenho que dar meu dinheiro. Se você quiser, fique à vontade. Mas eu não estou falando de dinheiro, queridos, eu estou falando de bênção de Deus. Hoje eu estava conversando com meu sobrinho, e ele tem 9 anos, Natan tem? 8, 9 anos. Aí ele estava falando assim, ai tia, parece que você está pobre. Eu, credo menino, você já sem poder? Aí ele, não tia, é porque ele foi mexer na caixa de brinquedo dele, esse foi a senhora que me deu, esse foi a senhora que me deu, agora a senhora não está me dando nada. Então no conceito dele, eu estava pobre. Aí eu falei assim, olha Natan, funciona assim. Uma coisa é você estar trabalhando e ter um salário bom mesmo. Você compra muito mais coisas. Mas eu não estar trabalhando, porque eu me aposentei, irmãos. Eu não estar trabalhando, não ter aquele salário bom, não me faz pobre. Aí ele, ué tia, não entendi. Aí eu falei, então, sabe por quê? Porque o que tem na minha vida chama-se bênção de Deus. E bênção de Deus é indiferentemente você ter dinheiro ou não, você tem a bênção de Deus. Pessoas com a bênção de Deus entram e saem dos lugares, compram coisas que parece que é inacreditável você comprar, e os outros olham para você e falam, como você conseguiu? Não sei, o Senhor que me deu. Eu fui lá, conversei, deu tudo certo, agora é meu. É assim que funciona. Então comece a acreditar, queridos. Tem coisas que são atos de fé. Então se posicione em fé. Fala assim, Senhor, eu preciso. Eu costumo falar, daqui a pouco eu vou falar para vocês repetir, peraí. Você vai falar, Senhor, eu preciso que o Senhor realmente acrescente bênção na minha vida. Eu preciso que a misericórdia e a bondade do Senhor me acompanhe. Como está no Salmo 23, que diz, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. São todos os dias, queridos. Então, se você tem a bondade e a misericórdia do Senhor, você tem a bênção do Senhor te acompanhando. Engraçado que o salmista não fala, e eu vou acompanhar a misericórdia e a bondade do Senhor. Não, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Vai vir comigo quando eu me posiciono e falo, Senhor, eis-me aqui. Eu tomei a decisão de te servir, Senhor, então muda a minha vida. Traga a tua bênção para a minha vida. Eu preciso do Senhor. Aleluia. Repita assim comigo, que a bênção do Senhor me acrescenta riquezas e não inclui dor, desespero, angústia, depressão. Nada pode impedir a prosperidade de Deus na minha vida. Você acredita nisso? Aplauda ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Vocês sabem, eu acredito, que o jugo é um negócio de madeira que é colocado nos bois, né? Hoje em dia talvez não se use muito. Eu morei 11 anos em Goiás, o povo tem fazenda para tudo quanto é lado, mas não usa mais. Mas o meu avô costumava trabalhar, ele trabalhava aqui no interior de São Paulo com café, e eles usavam o jugo nos bois,
para poder colocar e ele ir na direção que estava sendo conduzido. Quando o profeta Isaías fala que o jugo vai ser despedaçado, é para você ser livre. Eu não sei se esse jugo financeiro, eu tenho que falar desse, né? Porque é esse que está pegando. Eu não sei se esse jugo financeiro tenha te atrapalhado, mas costuma-se atrapalhar casamentos, trazer brigas, discussões muito sérias entre o casal, quando infelizmente o dinheiro começa a faltar. E os irmãos tampem os ouvidos, as mulheres é que começam esse tipo de discussão. Mas como? Como que você não está trazendo? Mas como que eu estou ganhando mais que você? Mas como? Mas como? E tantos comos que nós não queremos falar disso. O que eu quero falar para você é que esse jugo, ele tem destruído muitos casamentos, muitos relacionamentos de pais com filhos, de pessoas que trabalham juntas. Por quê? Porque, infelizmente, o dinheiro é um Deus. Se você prestar atenção, a única coisa que Jesus chamou de Deus em todos os evangelhos foi o dinheiro. O único que ele falou que você tinha que escolher entre ele ou Mamon. Único. A única pessoa, ou ser, ou sei lá o quê, que Jesus falou assim, esse também pode ser um Deus se você se curvar a ele. E quantas pessoas não se curvam a dinheiro? E quantas pessoas passam a pegar aquilo que não te pertence, porque parece que o do meu amigo é melhor do que o meu, porque o poder dele aquisitivo é melhor do que o meu. Então, nessa noite, quando você receber a sua oração, a sua unção, peça para o Senhor quebrar o jugo do dinheiro sobre a sua vida, que você consiga entender que mesmo sem dinheiro, você é abençoado e consegue fazer as coisas. E quando você estiver precisando literalmente do dinheiro, eu aprendi com o pastor Moisés isso, tá? Um dia a gente estava conversando, ele falou assim, quando eu preciso de dinheiro, eu dobro meu joelho e falo, Senhor, hoje eu preciso de dinheiro em espécie. Então você peça ao Senhor, mas pastora, você está no púlpito falando para pedir dinheiro. Você dá para fazer as coisas sem ter nem um realzinho no bolso? Vocês estão aí, gente? Dá? Aí o meu Deus e o seu é só o dono do ouro e da prata. E ele fala assim, ó, pede-me que te darei as nações por herança. Pede? É dinheiro que você quer? Peça dinheiro. Senhor, eu preciso de tal valor, me socorre. Se fosse o seu projeto, estiver dentro do projeto do Senhor, Ele vai fazer esse dinheiro chegar na sua mão. Amém? Eu vou contar para vocês só mais um para nós terminarmos. A minha mãe, ela era missionária, né? E era muito interessante quando era a época dela ir para Moçambique. Ela foi 6 vezes para Moçambique. Ela viajou muito dentro do Brasil, ela foi para exteriores mais próximos, como Chile, como Argentina, como Venezuela, mas um certo tempo o Senhor começou a falar que ela tinha que ir para a África. E aí eu não vou entrar nos detalhes deixa para um culto de missões. E aí ela simplesmente, eu só quero contar a parte financeira para vocês. Quando chegava a época dela ir para Moçambique, as pessoas começavam a ir lá em casa. Era muito interessante. E aí, irmã Vilma, nós viemos aqui orar com a senhora. E aí orava. E quando ia embora, paz do Senhor e não fala nada. Quando ela ia olhar, tinha um valor na mão dela. Vinha o próximo, e vinha o próximo, e vinha o próximo.
sem ela pedir. Sabe quem trazia? O Senhor. O Senhor só falava assim, minha serva começa a se preparar que está na época de ir. E o dinheiro chegava. E chegava não só para ela, mas para ela pagar para o acompanhante, que ela já era idosa. A primeira vez que ela foi para Moçambique, ela já tinha 60 anos. Então, se você está se achando velho para trabalhar para o Senhor, se levanta, coloca de pé, tome a decisão, porque é o Senhor que faz. E aí, o que acontecia? Gente, eu achava muito interessante, porque o dinheiro ia vindo para ela pagar passagem, para ela levar. Aí os irmãos falavam assim, ligavam lá em casa, falavam assim, olha, a gente tem caixa de bolacha, tem isso, tem aquilo, a senhora se interessa, a senhora quer? Porque lá ela ajudava um orfanato das crianças, que hoje já tem até casados, até já vieram na minha casa, gente que era do orfanato, da primeira vez que ela foi, que teve a guerra, eles viveram durante muitos anos em guerra, e perderam pais, mães, e muitas crianças ficaram sozinhas, e a igreja tem um grande espaço que criava, na primeira vez que a minha mãe foi para lá, eram 400 crianças, e ela nunca tinha ido e nem sabia dessas crianças, e uma irmã que tinha uma fábrica de bolacha, arrumou tanta caixa de bolacha, tanto miojo, que quando chegou no aeroporto, que falaram assim, mas o que é isso? Aí eu estava junto, olha, ela precisa levar isso. Não, mas tem que levar, mas é comida. Então, é comida, ela está indo para a África. E aí, gente, foi muito interessante o que eu quero dizer para vocês. Se for dinheiro, é para uma causa justa, o Senhor traz, e você nem precisa pedir. Então, confie na bênção da prosperidade que o Senhor tem para mim e para a sua vida, amém? O óleo de nardo é um óleo aromático extraído de uma planta chamada espicanardo ou nardo indiano. Ela é original do Nepal, da China e da Índia. Não tem nada a ver com Israel, nada a ver. Regiões. O preço dele é de um valor elevadíssimo até hoje. Na época de Jesus, valia 1 libra. 1 libra, você conseguia comprar 453 gramas de nardo. Foi exatamente o que Maria colocou sobre a cabeça de Jesus. Né? E aí, ele ainda... Aí, passando para o dinheiro de Israel da época, era 300 denários. Agora, vamos passar para o nosso dinheiro, nem sei quanto que é. Porque, assim, 300 denários, para cada dia de trabalho do pessoal, era 1 denário por dia. Então, para você comprar tudo isso de nardo, você tinha que trabalhar 300 dias. E não comprar nada, só guardar o dinheiro para o perfume. Mas ele é, assim, de um cheiro maravilhoso. Ele é mais um bálsamo do que um perfume. E ele faz também com ele... Eles colocaram pomadas, mas eu entendo que é esses cremes que têm a mesma essência do perfume. Né? Então, para a época, nós vamos considerar que Maria... Ela aguardou 300 dias de trabalho para comprar esse nardo, que era um perfume importado, para no dia, porque as noivas compravam esse perfume, gente, para o dia do casamento. Então, todas as noivas que conseguiam comprar, tinham no seu enxoval para usar esse perfume no dia do casamento. Era algo totalmente especial, era caro. Pense, você trabalhar 300 dias, o ano tem 365, trabalhar um ano inteiro para comprar um perfume. E esse perfume Maria comprou para o dia mais importante da vida dela. O dia que ela entendeu o que Jesus tinha feito em toda a trajetória da vida dela, da família dela, e ela derramou o melhor. E é engraçado que algum dos evangelhos fala que os discípulos reclamaram. Mas João, ele fala que foi Judas que falou que ela poderia ter pegado o dinheiro, o perfume, e ter vendido e dado dinheiro aos pobres. Então não era pouco.
O que eu quero dizer para você é esse óleo tão importante, esse perfume tão importante, que é o cheiro de Jesus na sua vida, que quer derramar sobre você. Ele quer derramar sobre você. A bênção da prosperidade é sua. É por isso que o nardo é chamado da unção da prosperidade, pelo valor que ele tem no mundo secular. E porque o que ele representou para Jesus, que Jesus falou para eles, então, ela está fazendo isso, porque ela está antecipando a minha unção para a minha morte. Porque como eles lavavam o corpo com perfume e tal, né, tem todo um histórico por causa disso, mas o que eu quero dizer para vocês, ela derramou o melhor que ela tinha, o mais precioso, o que ela entendeu como o valioso que Jesus merecia receber. Eu não sei o que é o seu valioso e o que você tem entregado para Deus, mas saiba que a sua vida é algo muito valioso. E quando você fala, Jesus, venha para a minha vida, e você realmente entrega para Ele, você está derramando sobre Ele tudo que você tem de melhor, e Ele vai devolver para você, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Coloque isso no seu coração. A partir de hoje, ou melhor, hoje, você já vai sair daqui pensando diferente. Para de dizer, eu sou pobre, eu não tenho, eu não consigo, olha o bairro que eu moro, quem sou eu? Você é alguém que o Senhor escolheu, que só você tem a sua digital, só você tem o seu DNA, o Senhor sabe quem é você. Mas pastora, a gente mora no extremo leste de São Paulo. Então, você mora no extremo leste de São Paulo, mas você é filho de rei. O seu pai é rei, dono do mundo. Acabei de te falar que ele fala, pede-me, eu te darei as nações por herança. Então pare de se autofazer miserável e se coloque como aquele que recebe do Senhor, que recebe a bênção de Deus e a tem, para poder ser tão igual a qualquer um que anda por aí achando que pode tudo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Você crê nisso? Amém. Diga assim, eu posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. Nunca falte o óleo sobre a minha cabeça. De novo, nunca falte o óleo sobre a minha cabeça. E esse óleo é o óleo de Deus, a unção de Deus, o azeite do Senhor. O Senhor traz para você esse vigor, essa força. Você não é miserável, você é filho do rei, e o Senhor tem tudo para te dar. Receba isso no seu coração, aplauda o Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aplauda mesmo o Senhor, porque a Ele a honra, a glória, o louvor, a exaltação. Aleluia.